Amigos, é muito interessante, algo que eu sempre digo, que os fundamentos do direito, os princípios, a parte geral do direito penal é muito mais importante do que a própria parte especial, que trata dos crimes em espécie, né? A parte geral, ela te dá diretrizes para você compreender o direito e aplicar a norma jurídica como ela deve ser aplicada. Logo hoje pela manhã, eu assisti a um vídeo do professor Auri Lopes, que é um processualista penal, e não do ramo material, falando um pouco sobre o caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na data de ontem, o ministro Alexandre de Moraes acabou por determinando a citação do deputado para se manifestar a respeito da denúncia de coação no curso do processo, pois para ele, o Eduardo havia tentado barrar o processo do então ex-presidente Jair Bolsonaro nessa questão da trama golpista e assim por diante, motivando, por assim dizer, uma forma de o governo estrangeiro intervir no Brasil. E por que que isso é muito interessante para o direito? O professor Auri Lopes levantou uma questão muito importante: a extraterritorialidade da lei penal. O artigo 7º, ele diz o seguinte, né, que ficam sujeitos à legislação brasileira, embora cometido no estrangeiro alguns requisitos. Só que o parágrafo 2º fala o seguinte: nos casos do inciso 2º tal, depende de concurso das seguintes condições, dentre elas, ser o fato punível no Brasil e no país em que a pessoa praticou eventual ato ilícito. Coação no curso do processo no Brasil é ato ilícito. Agora, nos Estados Unidos pode ser entendido como liberdade de expressão. E aí, em tese, onde o Eduardo praticou um eventual ilícito que seria no Brasil, não pode ser punido porque lá não é crime. Agora, o professor, ele muito bem pontuou, ele falou: eu não sou penalista, eu queria que um penalista esclarecesse alguns aspectos. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Pois bem, na minha humilde opinião, sim, o Eduardo poderia ser processado caso ele cometesse realmente um crime de coação no curso do processo. Por quê? A gente não pode entender a extraterritorialidade de forma isolada, pois o artigo 6º do Código Penal tem o princípio da ubiquidade, qual seja, o crime ele é cometido por ação ou omissão, inclusive onde se produziu o resultado, onde se poderia produzi-lo. Por mais que o Eduardo tenha feito um ato nos Estados Unidos que talvez lá não fosse crime, o resultado era para ser concretizado no Brasil, onde é crime. Então, assim, por mais que ele tenha cometido o ato lá, ele servirá como interferência aqui. Então, sim, na minha humilde opinião, ele pode ser processado, julgado e condenado caso seja caracterizado o crime tipificado no direito penal.